Queridos irmãos, muita alegria de poder estar aqui novamente para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Acabamos de ouvir esse hino tão precioso que fala da ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre todos os problemas que nos cercam. Nós queremos nesse instante voltar a nossa atenção para a palavra de Deus e gostaríamos de ler daqui a instantes o texto de Mateus capítulo 9, do verso 27 a 31, sobre a cura de 2 cegos. E nós queremos compartilhar as verdades do Evangelho e orar também pelo nosso país que enfrenta muitos problemas, pela nação brasileira, pelo povo aqui da cidade do Rio de Janeiro, com suas dificuldades, muitas, pessoas chorando os seus mortos, pessoas que estão também aflitas por outros problemas que enfrentam. É a fome, é a miséria em diversos graus que nós encontramos na sociedade. Nós pensamos que e proclamamos que somente Jesus Cristo tem a resposta. Só Ele tem o poder de transformar os corações, de mudar os corações, para que as vidas sejam salvas, para que a sociedade seja redimida, seja transformada. Nós vamos continuar nos lembrando de orar por essas pessoas, enfermos de igrejas diversas e também tem aqueles que estão enfrentando dificuldades no lar, na família, que a Tua graça seja sobre todos. Nós pedimos essas bênçãos e nós vamos orar nosso Deus nesse momento e depois começar essa meditação sobre a cura de 2 cegos. Oremos. Pai Celeste, nós temos a alegria de nesta hora estar aqui reunidos em Teu nome. Como temos feito habitualmente aos sábados, ao entardecer, temos compartilhado a Tua palavra, aqui estamos para também compartilhar a Tua palavra e dizer muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa palavra que chega aos nossos dias, essa palavra que chega aos corações daqueles que nos ouvem e também veem, e que os corações desses que nos ouvem e veem sejam aquecidos pelo poder do Teu Santo Espírito, para que tenham alegria em experimentar o poder da Tua palavra em suas vidas e que encontrem vitórias sobre os problemas que enfrentam nesta vida, seja na sua comunidade onde mora, seja nas suas viagens, seja onde for, que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida e que esse poder opere poderosamente para a transformação das vidas. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos, no nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto que nós vamos ler nesta hora trata da cura de 2 cegos. Jesus curou muitas pessoas que vieram ao seu encontro. Alguns ele curou sem nem se aproximar das pessoas, simplesmente mandou que as pessoas fossem e que fosse feito segundo a fé que cada um estava experimentando. Nesse texto nós temos 2 cegos que se aproximaram de Jesus e pediram pela graça de Deus que eles pudessem ser alcançados. Lemos então na palavra de Deus escrito assim, Mateus capítulo 9, versículo 27 a 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Que essa palavra ocupe lugar no meu e no seu coração, meu irmão e meu amigo. Nós encontramos aqui 2 cegos que vão ter um encontro com Jesus. Muitas pessoas tiveram encontro com Jesus, algumas tiveram a cura sem precisar se encontrar com Jesus fisicamente, mas que tiveram a graça de Deus. Agora, temos 2 cegos indo à presença de Jesus, gritando. Eles o seguiram e gritavam: Jesus,
tenha compaixão de nós, filho de Davi. E quando eles se dirigiram a Jesus, eles o chamaram pelo seu título, Filho de Davi. Significa que Jesus era filho descendente do rei Davi, um rei que escreveu os Salmos, escreveu tantos textos da palavra de Deus preciosos para os nossos corações. E eles foram ao encontro de Jesus. Jesus, ele diz, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles estavam com dúvidas se Jesus poderia curá-los? Não, não tinham dúvida. Jesus apenas testou a fé que eles tinham, perguntando, vocês creem que eu posso fazer isso? Dar a vista a vocês? E eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles. Ele poderia ter curado sem tocar nos olhos. Poderia dizer simplesmente, vai para casa, e no caminho você vai ver que você está vendo. Mas não, Jesus tocou nos olhos deles dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Que seja conforme a fé que você tem. Você se aproximou de Jesus hoje para pedir alguma coisa a Ele, crendo que Ele é poderoso para poder fazer? Você tem que crer que Ele tem poder. Você tem que se aproximar com a fé para pedir a Jesus. Então Jesus disse que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E realmente aqueles homens estavam com fé em Jesus. Senão o milagre não teria acontecido, porque Jesus condicionou o milagre à fé que aqueles homens tinham nele. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente. O texto bíblico nos diz que Jesus foi duro, severo com eles quando ele disse, olha, vocês tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Esse é um problema seríssimo, porque aqueles homens tinham acabado de ficar curados dos olhos, eles estavam certamente mendigando, precisando daquelas esmolas para poder sobreviver, e agora Jesus pede para eles, vocês fiquem aí calados, não falem a ninguém do que aconteceu com vocês. Era pedir quase o impossível, mas Jesus, o que fez? Disse para eles que ninguém fique sabendo disso. Era o suficiente para eles saírem dali passando a notícia a todo lugar. Foi isso que aconteceu. E tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso, foi o mesmo que dizer, falem para todo mundo. Jesus não estava precisando que alguém divulgasse o que ele fazia. Não. Quando ele nos manda ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não está precisando de mim ou de você. Mas nós é que estamos precisando de falar disso às pessoas, para que as pessoas pensem que em nossos dias ainda existem pessoas que estão crendo em Jesus pelo testemunho que nós damos. Nós experimentamos o seu poder em nossas vidas, então ele quer que nós possamos dar testemunho desse poder, para que você creia, assim como eu também criei e entreguei a minha vida a ele. Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Jesus, devemos nos lembrar, ele estava ali na terra de Cafarnaum, onde havia o chefe da sinagoga, ele tinha estado lá para curar a filha do chefe da sinagoga. Ele estava ali com vários discípulos que eram daquela região, e havia também pessoas de outras religiosidades, outros grupos, como os fariseus e outros, que não criam em Jesus, mas que tiveram que ouvi-lo. Assim também eu falo a vocês nesta hora, que vocês se disponham a sair e espalhar a notícia a respeito de Jesus por todo o bairro onde você mora, por toda a região onde você mora, ou se você vai visitar os seus parentes para uma terra distante, seja para o Nordeste, seja para o Sul, seja para onde for, seja até fora do Brasil, e seja pronto para falar de Jesus e espalhar essa mensagem por toda a parte. Não se envergonhe, não descreia do poder de Deus. Deus tem o poder de fazer isso como fez para curar os olhos daqueles homens, não somente ali, mas em qualquer lugar.
Então nós pensamos assim, esse poder, ele também está agindo em nossos dias. Você está tendo dificuldade de ver Jesus, o seu poder? Aproxime-se dele, apresente o seu pedido a ele. Deus vai curar a sua vida. E assim como aconteceu com aqueles cegos, vai ter também a sua cura para a sua incredulidade, para as suas dificuldades. E Jesus disse que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Olha que palavra dura, séria. Se eles estavam falando aquilo para Jesus apenas da boca para fora, não teria um milagre, milagre não teria acontecido. Mas Jesus disse que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Qual é a sua fé quando você se aproxima de Jesus para pedir alguma coisa? Você pensa que talvez ele ajude você? Ou pensa que, quem sabe, se orar dia e noite eu vou conseguir? Não. Eles só se aproximaram de Jesus e pediram. E Jesus atendeu o que eles pediram conforme a fé que eles tinham em Jesus. E é para isso que eu chamo a sua atenção nesta hora. Aproxime-se de Jesus e encontre o perdão para os seus pecados, encontre a transformação da sua vida, encontre a orientação para o seu viver, que Jesus quer dar. Mas Ele conta com você para ter a sua vitória pessoal e ter também para a sua vida a transformação que você está buscando. Que nós possamos praticar isso cada dia nas nossas vidas. Aproximarmos-nos de Jesus, crendo que Ele tem poder para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos a Ele com fé, para pedir a Ele. Vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai, nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e nela meditamos. Que a fé que aqueles homens apresentaram diante de Jesus para serem curados esteja também em nossos corações. E sejamos prontos a testemunhar de Jesus em qualquer lugar. Que estejamos prontos a falar de Jesus, seja coagidos, sejam pressionados, seja o que for que aconteça, nós estejamos prontos a falar do poder de Jesus, naquele que operou o milagre lá atrás, nos tempos passados, mas continua operando nos dias de hoje. E você que crê em Jesus, o seu lar pode ser mudado, a sua vida pode ser mudada, muitas coisas podem ser mudadas na sua vida, se você simplesmente crer em Jesus, confiar em Jesus e dele se aproximar com fé para receber a graça divina. Que a sua vida seja assim alcançada pela graça divina, a sua vida transformada, e a sua vida transformada seja um vaso de bênçãos à sua vida para comunicar esse evangelho por toda parte por onde você passar. É o que nós pedimos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a salvação, as consolações do seu Santo Espírito, sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém.